Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula de número 4 para falar da lei de migração. E aí a gente vai conversar agora sobre o residente fronteiriço, que é aquela pessoa que eu falei para você, que ele mora no município que fica ali na fronteira entre países, tá certo? Então, para facilitar a sua vida, para facilitar a sua livre circulação, pode vir a ser concedida a esse residente fronteiriço, dependendo do requerimento, né, se é de interesse dele, uma autorização para a realização de atos da vida civil. Então, esse residente fronteiriço, ele vai ser detentor dessa autorização e vai gozar dos direitos e das garantias que são assegurados no regime geral de migração, tá ok? E aí, ele vai poder circular, ele tem trânsito livre dentre aquele que está demarcado pelo seu requerimento, pelo seu documento. O espaço geográfico de abrangência, de validade dessa autorização vai ser especificado, vai estar por escrito no documento do residente fronteiriço, tá? Então ele não pode ficar, ele não tem livre circulação em todo o território, e sim somente naquele espaço delimitado, demarcado pelo documento que ele tem acesso. Lembrando que o nosso país é um país de tamanho continental. A gente não tem condições de estar verificando o documento de residente fronteiriço. Ou seja, ele adquire, a realidade é o quê? Que ele adquire esse documento e ele realmente tem livre circulação no país todo. Porque não dá para ficar fiscalizando o documento. Olha, daqui você não passa, você só pode daqui para cá, dali você não pode. Então, não tem condição. Nós estamos preocupados com crimes maiores, né? Que é o tráfico de fronteiras, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, de pessoas. A gente não tem como fiscalizar hoje, pela extensão do nosso país e pelo aparato que nós temos em mãos, o Estado tem em mãos, não temos como fiscalizar. Mas a nossa lei diz que eles têm um documento e só podem circular no espaço delimitado escrito no documento. E aí fica a informação para você depois não dizer: ah, professora, mas eu vi um residente fronteiriço do outro lado, né, do país, lá dando uma voltinha pelas praias. Então, já sabe que não tem como fiscalizar, tá ok? Da proteção do apátrida e da redução da patridia, que é o que a gente tinha conversado um pouquinho no finalzinho da aula passada. Então, existe dentro do regulamento, ele vai dispor sobre o Instituto de Proteção Especial desse apátrida. Vai ser consolidado em um processo bem simplificado de naturalização. O processo dele de naturalização agora ficou simplificado. Então, não vai ter aquela trajetória longa e muito dificultoso. Ele vai ser iniciado tão logo seja reconhecida a situação do apátrida. O que isso significa? No momento que se tem documentos que se reconhece a situação dele de apátrida, que se confirma a apatridia dele, vai ser questionado esse apátrida. Você tem interesse em se naturalizar brasileiro? E aí, se ele disser não, pronto, ele continua com seu documento de apátrida. Se ele tiver interesse em ser, né, em se naturalizar brasileiro, aí ele vai participar desse processo, de um processo simples e bem célere. Lembrando que, como se trata de um processo, ele vai ter direito a contraditório e ampla defesa. Nós não estamos falando aqui apenas de um mero procedimento. O mero procedimento, ele é uma sequência de atos e etapas. Um exemplo para você fixar é o inquérito policial. O inquérito policial é apenas uma situação, é um procedimento investigativo. Eles vão atrás de provas, de investigar, de conseguir descrever a realidade dos fatos, o que realmente aconteceu. Não existe no inquérito contraditório e ampla defesa, diferente do processo. Por quê? Porque o inquérito, ele é um procedimento. O processo não. No momento de realizar a naturalização desse apátrida, não vai ser um procedimento, vai ser um processo. Mesmo sendo simplificado e reduzido, ele vai ter direito ao contraditório, tem direito à ampla defesa, aos seus recursos, até que se conclua.
Esse processo, quando a gente fala de contraditório, significa o quê? Que uma parte vai dizer se tem interesse e o Estado vai dizer o quê? Não, eu não vou lhe dar a sua naturalização. E aí a outra parte, né, que é o apátrida, ele vai poder recorrer. Ou então, segunda situação, o apátrida faz o pedido, diz o sim, que quer sim naturalizar, quer sim se naturalizar, e o Estado concede. Para conceder, o Estado exige provas. E aí essas provas estão no momento da ampla defesa. Professora, quais provas podem ser exigidas? Pode ser exigido testemunhas, para saber se ele convive bem ali em sociedade, documentos, fotos, como é que ele se porta com seus colegas, com seus familiares, com aqueles que estão próximos, se ele tem interesse em trabalhar, continuar seus estudos. Então, tudo aquilo pode ser analisado. Sendo que vai fazer parte dessas informações que eu lhe disse, vai ser parte da ampla defesa, tá ok? Que é uma forma ampla, lista dele comprovar o seu interesse. Então, dentro do processo, ele vai ter o contraditório e vai ter a ampla defesa assegurados a esse processo de transformação do apátrida para o naturalizado, o brasileiro naturalizado. Tá? Então, a gente tenta reduzir ao máximo a situação de apatridia das pessoas nas quais estão situadas aqui no nosso país. Tranquilo? Muita informação, maravilha, né? Então, dá uma olhadinha no e-book, manda as dúvidas pra gente, qualquer coisa, manda um oi, uma sugestão, alguma coisa, a gente tá aqui para responder. Eu vou aguardar você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um forte abraço!